Imagine isso. Você desliza por um fluxo infinito de telas, rostos digitais gritando certezas absolutas, curtidas e retweets te puxando para a tribo digital. Um coro uníssono que promete pertencimento se você apenas concordar. De repente, uma dúvida silenciosa surge. Um sussurro interno que questiona a narrativa, e você hesita, sentindo o peso de ser o dissidente em um mar de conformidade. Aqui reside o paradoxo que te inquieta. Em um mundo onde a conexão digital é celebrada como liberdade, redes sociais, comunidades virtuais, vozes amplificadas, por que a dúvida, esse ato solitário de questionamento, te salva da assimilação, enquanto a aceitação te engole em uma identidade fabricada? Sinta a tensão existencial apertar seu peito. Você clica, segue, compartilha, buscando validação, mas a dúvida te puxa para trás como uma âncora invisível que te separa do conforto da tribo. Imagine caminhar por esse cyberespaço cercado por bandeiras digitais e slogans que ecoam enquanto um sussurro te pergunta: isso é verdade ou apenas eco? Por que a sociedade exalta a união digital pregando a harmonia, como Tomás de Aquino via na comunidade, mas te pune por duvidar, como se a dúvida fosse traição? Será que estamos trocando autenticidade por pertencimento? Vendendo a alma por likes? Perguntas retóricas invadem sua mente, profundas e sem respostas fáceis. Como a dúvida, tão quieta e frágil, pode ser sua salvação em um mundo que exige alinhamento cego? Por que resistimos a esse dissenso interno, preferindo a segurança da tribo à liberdade do questionamento, quando a dúvida pode ser o farol da verdade? E se o verdadeiro perigo não estiver na dissidência, mas na relutância em abraçá-la? Como se cada silêncio te roubasse um pedaço de si mesmo. Você sente um arrepio na espinha. Em meio ao ruído digital, a dúvida se ergue como uma chama solitária, desafiando o coro. E se o horror real não for a dúvida, mas sua supressão, preso em uma narrativa que te consome? Imagine-se nesse fluxo, a dúvida crescendo, uma porta se abrindo. Essas indagações não oferecem alívio imediato. Elas rasgam véus, forçando uma introspecção que questiona sua lealdade digital. Mas antes de mergulharmos nas raízes ocultas desse conflito, nas forças psicológicas e filosóficas que alimentam a tribo, permita que essa inquietude se instale, como uma semente pronta para florescer em revelações. O que te mantém flutuando nesse fluxo digital, como se uma força oculta te compelisse a silenciar a dúvida e se fundir à tribo, rejeitando o dissenso que te define? Você sente isso como um peso sutil na mente, uma tensão enraizada em psicologia, filosofia e pressões sociais que transformam o questionamento em uma ameaça ao pertencimento. Vamos descer a esse abismo oculto, onde os insights de Daniel Kahneman se entrelaçam com as reflexões de Sêneca e Maquiavel, revelando por que a dúvida é sufocada e como ela molda sua identidade em um mundo conectado. Pense nisso. Kahneman, com sua análise de vieses, aponta o viés de conformidade. Você se alinha à tribo por medo de exclusão, enquanto o viés de ancoragem te prende às narrativas dominantes, silenciando a dúvida. Sêneca, em suas meditações, valorizava a introspecção como caminho para a verdade. Mas e se essa busca colidir com uma cultura digital que exalta consenso, como Maquiavel poderia endossar para manter ordem? O conflito interno emerge. Você anseia por autenticidade, mas teme o custo social de discordar. Psicologicamente, essa força oculta te transforma. Emocionalmente, suprimir a dúvida ativa ansiedade e alienação, como Joseph Murphy descrevia ao ligar o subconsciente a crenças impostas, fragmentando sua autonomia. Socialmente, a pressão por engajamento, como Napoleão Hill promovia ao valorizar redes, reforça a adesão, enquanto Machado de Assis, com sua ironia, retratava como o grupo sufoca o indivíduo. Tomás de Aquino adiciona profundidade. A razão deve guiar a dúvida, mas a cultura digital distorce isso em subserviência.
Essa tensão molda comportamento, emoções e identidade. Você segue tendências sem questionar, evitando a reflexão que James Allen via como base para o crescimento e se perde em uma persona tribal. E se as consequências forem mais sombrias, erodindo a sua capacidade de pensar livremente? Sinta o peso disso. A dúvida te salva, mas a tribo a sufoca. Segure essa tensão, ela está prestes a revelar impactos que podem redefinir sua voz silenciosa. E agora, sinta essa tensão se expandir em uma sombra que permeia além de você, moldando realidades pessoais e sociais com uma força silenciosa que você mal percebe, mas que ressoa como um eco da tribo digital. Você acorda em um mundo onde a dúvida reprimida te prende a escolhas automáticas, opiniões recicladas, comportamentos imitados, enquanto a sociedade celebra a união virtual, ignorando como isso fragmenta sua essência. Essa submissão não surge do nada. Ela é alimentada por vieses cognitivos, insights neurológicos e condicionamento cultural que transformam a dúvida em uma ameaça invisível, tornando urgente o resgate do dissidente interno. Pessoalmente, o impacto é profundo. O viés de conformidade, como Kahneman descreveu, te leva a adotar narrativas tribais, enquanto o viés de disponibilidade amplifica informações populares, silenciando questionamentos que poderiam te libertar. Neurologicamente, a supressão da dúvida sobrecarrega o córtex pré-frontal, reduzindo criatividade e aumentando o estresse, como se sua mente fosse um espelho embaçado pela opinião alheia. Você já sentiu essa paralisia, onde suas palavras ecoam a multidão, em vez de sua alma? É o custo oculto que Sêneca lamentava ao ver a conformidade roubar a virtude. Socialmente, as ramificações são sombrias. Condicionamento cultural, com sua ênfase e engajamento como Maquiavel poderia usar para manipulação, perpetua a adesão digital, criando comunidades polarizadas que rejeitam o dissenso. Insights neurológicos mostram que a validação constante por curtidas ativa a dopamina, reforçando a lealdade tribal e enfraquecendo o pensamento crítico, um cenário que Tomás de Aquino criticaria, vendo a razão subjugada. O viés de grupo amplifica isso. Você se alinha por segurança, sacrificando autenticidade por aceitação, resultando em uma sociedade de ecos. O que torna isso urgente é a invisibilidade. Essas consequências se mascaram como conexão. Culturalmente, a harmonia digital é vista como progresso, enquanto neurologicamente a supressão da dúvida cria loops de apatia. Você já se perguntou por que se sente vazio, apesar das curtidas? É porque a dúvida não explorada deixa um vazio existencial. Sinta a urgência como um chamado silencioso. Se não escapar dessa armadilha, o que resta? Uma voz perdida, uma mente adormecida, mas há um caminho para a libertação. Segure essa promessa, pois ela está prestes a se revelar. E agora, segure essa promessa como uma chama que ilumina o silêncio, porque a libertação do dissidente não é um grito rebelde, mas uma mudança radical de perspectiva que desafia a tirania da tribo digital. Imagine isso. Em vez de se afogar no consenso, você cultiva a dúvida como escudo, usando-a para forjar uma identidade autêntica que transcende as narrativas impostas. Aqui está o segredo revolucionário. A dúvida não te isola, ela te salva, transformando o questionamento em poder para moldar uma mente livre, onde o dissidente silencioso se torna o arquiteto da sua verdade. Comece por inverter o paradigma. Em vez de temer a dúvida, veja-a como força, como Sêneca sugeria ao buscar sabedoria na introspecção. Pergunte-se: essa crença é minha ou da tribo? Essa mudança, inspirada em Maquiavel, que usava questionamento para estratégias,
liberta você do viés de conformidade, permitindo que desafie narrativas. Daniel Kahneman reforçaria isso. Combata o viés de disponibilidade que amplifica vozes digitais, analisando a dúvida como bússola. Pense nos exemplos históricos que iluminam esse caminho. Sócrates, com sua dúvida metódica, desafiou Atenas, provando que o questionamento eleva a alma. Nelson Mandela, resistindo à conformidade tribal, usou silêncio para redefinir justiça, mostrando que a dúvida guia a liberdade. Machado de Assis, com sua ironia sutil, questionou normas sociais, ilustrando que o dissenso cria a arte. Tomás de Aquino adiciona profundidade. A razão floresce na dúvida, guiando a alma à verdade. Para retomar o controle, construa uma nova mentalidade passo a passo. Primeiro, pratique a pausa. Reflita antes de engajar, como James Allen via no caráter fortalecido. Segundo, questione ativamente. Analise fontes, como Joseph Murphy sugeria ao reprogramar crenças. Terceiro, cultive solitude. Desconecte-se digitalmente, como Napoleão Hill recomendava para a clareza. Quarto, expresse com intenção. Articule dúvidas em diários, desafiando a tribo. Sinta o poder emergir. Você não é refém da multidão. Você a transcende, emergindo como um dissidente soberano. Mas e se essa liberdade revelar uma verdade ainda mais profunda? E agora, deixe essa chama se transformar em uma revelação que ressoa como um sussurro eterno pela vastidão da sua alma. Porque a verdade final não é apenas acolher a dúvida, mas um paradigma que redefine você como o dissidente supremo, onde o questionamento silencioso se torna o alicerce de uma realidade autêntica que transcende a tribo digital. Imagine isso. Você, que outrora se perdia no couro virtual, agora vê a dúvida como o fio que tece sua liberdade. Uma força que, como Tomás de Aquino sugeria ao harmonizar razão e fé, eleva sua identidade acima das narrativas impostas. Aqui está o insight mais poderoso. A dúvida não te separa, ela te liberta, dissolvendo a ilusão de que pertencimento define seu valor. Sinta o impacto dessa virada. Os vieses de Kahneman, conformidade e disponibilidade, não são prisões, mas reflexos de uma mente projetada para questionar, como Sêneca via ao buscar verdade na solitude. E se as meditações de Marco Aurélio fossem convites para duvidar do consenso, mostrando que a liberdade nasce do silêncio? Maquiavel poderia zombar da fraqueza, mas até ele sabia que poder sem crítica colapsa. A dúvida a sustenta. Napoleão Hill e James Allen convergem. A mente mestra e o caráter puro florescem no questionamento, enquanto Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente, alimentado pela dúvida, manifesta clareza. Machado de Assis retrata personagens que duvidam para sobreviver, provando que o dissenso é essência. Essa realização reescreve tudo. O vazio da conformidade, alienação e estagnação se dissipa quando você abraça a dúvida. Paradoxalmente, em um mundo que teme o dissenso, ele traz harmonia interior. Você sente uma luz radiante. Lutas passadas não foram perdas, mas forjas de sua voz. Como um rio cortando rochas digitais, você vê o horizonte expandido. A dúvida, outrora peso, agora é seu farol. Haja, questione, inspire. Deixe essa verdade te assombre. Imagine a alma como um deserto silencioso, onde dúvidas brotam como oásis. Renascido, redefina sua tribo. Reflita, como a dúvida te guiará. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.